de qualquer enfermidade que tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, aquele anjo, ele descia em certo tempo ao tanque. Mas a Bíblia também, irmãos, nos relata que aquele que mergulhasse primeiro, aquele que adentrasse naquele tanque primeiro, após o anjo ter agitado a água, seria curado de qualquer enfermidade em que estivesse. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos relata a história de um homem. A história de um homem, irmãos, que sofria há 38 anos. Sofria com uma paralisia. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela tem aqui como tema: Jesus cura um paralítico de Betesda. Ele sofria há 38 anos com essa enfermidade. Ele sofria, irmãos, há 38 anos com essa paralisia. E a Bíblia Sagrada nos relata, irmãos, como já falei, que aquele anjo, ele descia. E aquele paralítico, irmãos, por 38 anos sofrendo, por 38 anos, esperando ali o anjo descer para agitar água, para que ele e adentrasse naquele lugar. E se você parar para analisar, 38 anos não é 38 dias, 38 anos não é 38 meses. E se você trazer esses 38 anos para a sua vida pessoal, você sofre um mês, você sofre um dia, e você se ajoelha diante de Deus e diz: Deus, eu não aguento. E você se ajoelha diante da presença do Deus Todo-Poderoso e diz: Deus, eu não estou aguentando. Deus, a luta é grande. Deus, o sofrimento é bastante. Deus, eu não vou conseguir prosseguir. Deus, eu não vou conseguir concluir a minha jornada espiritual, porque a dificuldade, ela tem batido a minha porta, porque a dificuldade, ela tem batido, ela tem vindo sobre mim. E às vezes, irmão, se você parar para analisar o decorrer do tempo em que o sofrimento, ele vem sobre a tua vida, automaticamente o primeiro pensamento que vem é desistir. O primeiro pensamento que vem sobre nossas vidas é jogar tudo para o alto e sair correndo e dizer que você não faz mais parte desse time, e dizer que você não faz mais parte desse corpo. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, de um homem que sofria há 38 anos, e aquele homem, irmão, já tinha perdido a esperança. Creio eu que aquele homem, ele não tinha, irmãos, mais força própria para se ajudar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus, vendo que aquele homem, ele sofrera há 38 anos, Jesus chega para aquele homem e diz: queres ficar são? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmãos, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho homem algum para que quando o anjo descer, agitar aquela água, me coloque dentro daquele tanque. Senhor, eu não tenho homem algum para que quando a água for agitada, me pegue e me coloque naquele tanque. Mas todas as vezes que eu tento ir, Senhor, adentrar aquela água, vai um e adentra primeiro do que eu, vai um e entra naquela água na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor. E se você parar para analisar a profundidade dessa palavra, você irá compreender que aquele homem, mesmo sofrendo, aquele homem, mesmo passando por uma dificuldade tamanha na sua vida, ele não desistiu. Toda vez que o anjo descia, ele se arrastava para adentrar, para mergulhar no oceano do Espírito. Ele mergulhava para adentrar naquela água, mas infelizmente, toda vez que ele ia, chegava um na sua frente e adentrava. E aquele que entrava em sua frente fora curado daquela enfermidade que tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente aqui, irmãos. Ele se faz presente aqui. E Deus, ele tem uma palavra para você aqui nessa noite. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que sofria há 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem
Ele responde: não tenho homem algum. Mas Jesus disse, irmãos, levanta-te e anda. Jesus olhou para aquele homem, irmãos, sabendo da sua situação. Jesus disse: levanta-te e anda. E aquele paralítico, irmãos, no momento que Jesus perguntou que ele queria ficar são, ele não entendeu. Creio eu que Jesus, quando fez aquela pergunta, irmãos, queres ficar são, Jesus está usando a estratégia para se aproximar daquele paralítico. Porque ninguém se aproximava daquele paralítico para oferecer uma ajuda, para oferecer, porque você mesmo viu na palavra do Senhor: eu não tenho homem algum para que quando a água é agitada me coloque naquele tanque. Então Jesus vendo, irmãos, que aquele homem não tinha amigo nenhum para lhe colocar, para lhe dar mão no momento que você mais precisa. Aquele homem ele não encontrava. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas só querem ver a sua derrota. Muitas pessoas só querem ver você se afundar. Muitas pessoas só querem ver, irmãos, você naufragar. Só querem ver você mergulhar naquele poço fundo, no qual não tem volta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele é misericordioso. Jesus, irmãos, ele deu a vida por mim e por você. E quando a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, Jesus veio para curar, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus perguntou: levanta-te, 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 pega a tua cama e anda. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E os judeus, irmãos, disseram para aquele homem: ei, para aí, não é lícito andar com a cama nas costas, porque hoje é sábado. E naquela época, irmãos, trabalhar no sábado era proibido. Pela lei, irmãos, naquela época, trabalhar no sábado não era lícito. E Jesus curou aquele homem no sábado. E aquelas pessoas daquela época, irmãos, queriam parar aquele paralítico que fora curado. Aquelas pessoas queriam parar, irmãos, aquele paralítico, sem saber o que havia acontecido, sem saber o que tinha acontecido, porque ele passava por dificuldade na sua vida. Mas Jesus, olhando para ele, disse: levanta-te, levanta-te, pega a tua cama e anda. E Jesus quer fazer assim com você aqui nessa noite. Talvez você que tem passado por enfermidade, talvez você que tem passado pela enfermidade da frieza espiritual, talvez você que tem passado pela frieza do desânimo, você tem passado pela enfermidade da tribulação na sua casa, você tem passado por vento forte na sua família. Jesus quer te livrar aqui nessa noite. Jesus quer que tu prossiga. Ei, levanta a tua cabeça, olha para o céu e prossiga. Redebei, charada, bacantará. Rei, charei, charada, bacantará, bai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, leão da tribo de Judá. E se você parar para analisar, irmãos, aquele tempo em que aquele homem ele vinha sofrendo, ele estava ali já desenganado, ele estava ali, irmãos, já, irmãos, pensando que não tinha mais jeito para a sua vida. Aquele homem já tinha perdido até a esperança, pelo simples fato de ninguém o ajudar, pelo simples fato de 38 anos naquela luta, naquela peleja, e ninguém ter dado a mão para o socorrer, e ninguém ter dado a mão para ajudá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus, ele olha para a situação daquele homem, uma situação que não era agradável, uma situação, irmãos, que é, irmãos, constrangedora, uma situação no qual ninguém que está aqui nessa noite quer passar. Aquele homem, irmãos, ele passava por uma situação difícil na sua vida.